viajantes da vida! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um Curta Espírita. E hoje, meu irmão, minha irmã, eu gostaria de conversar com você que já é trabalhador, que já é trabalhadora na atividade do bem. Seja no movimento espírita, no movimento católico, seja numa ONG, onde você estiver fazendo o bem. Já te bateu aquele desânimo? Aquela ideia assim, mas não está dando certo, eu ainda cometo tantos erros. Ou então aquele outro desânimo, ninguém me compreende, ninguém me ajuda, o mundo é difícil, eu estou sofrendo tanto. Já aconteceu com você? Comigo, ao longo desses quase 50 anos de trabalho na doutrina espírita, já aconteceu algumas vezes. Acontece. A gente não é de ferro, como as pessoas costumam dizer por aí, né? Corpo, carne e osso, dificuldades familiares, dificuldades na vida material. De vez em quando bate um cansaçozinho dessa história de fazer o bem, dessa história de trabalhar em serviço pelos outros. Parece que o mundo está castigando a gente, mas nós não estamos encarnados ainda num planeta de provas e expiações. Não cabe a nós, que aqui estamos encarnados, exatamente por esse trabalho do bem aí que você faz, por esse trabalho do bem aí que você faz, somando os nossos trabalhos no bem, que nós vamos transformar a sociedade que a gente vive? Pois é. Então, por que nós estamos ainda num mundo cheio de agruras? De vez em quando para nós vem umas agruras também, uai. Isso não é pecado, não. Mas que a gente não se acomode, que a gente não se paralise, nem diante das incompreensões do entorno de nós, às vezes até dos assistidos que são egoístas, que são ingratos e que muita gente fica magoado e diz que não vai mais fazer o bem, nem quando a gente se depara com os nossos espinhos, com os nossos muitos erros, ou poucos erros, dependendo. Eu sei que eu tenho muitos ainda. Com os nossos erros. Que de vez em quando dá para desanimar assim, puxa vida, mas eu estou ainda com tanto erro, por que eu ainda insisto em fazer o bem? Porque se não estivesse fazendo bem, estaria com mais erros ainda. Mas olha só que coisa interessante. Hoje nós vamos recorrer a duas obras do Emmanuel, não a uma só. Mas eu estou torcendo para esse curta ficar curto mesmo. Mas olha só que coisa interessante. Aqui no Fonte Viva tem uma mensagem que aquece o nosso coração. Ela diz assim, não te canses. É o capítulo 124. E aí não te canses de quê, né? De vez em quando parece que o Emmanuel pega uns títulos assim meio nada a ver, mas é tudo a ver. Tudo a ver porque ele cita um versículo de Paulo de Tarso e aí chamando a atenção para que a gente não se canse de fazer o bem. Não te canses de fazer o bem, é a mensagem final aí. É a ideia que o Emmanuel tenta passar. E ele fala, para a gente ser mais rápido, mais ágil aqui, ele fala bem rapidinho, ele fala bem passageiro a respeito de várias situações em que nós, e ali nas alegorias que ele usa, nós, somos nós, nos sentimos espremidos pelo mundo, pressionados pelas dificuldades. Mas depois que a dificuldade passa, como é bom que a gente se sinta bem. E aí vem o estímulo para a gente não cansar de fazer o bem. Mas vamos com Emmanuel primeiro? Depois a gente reflete sobre um outro lado que tem aí nessa história do desânimo de fazer o bem. E a nossa ideia hoje aqui é que você tenha ânimo, muito ânimo de fazer o bem, porque fazer o bem faz bem para nós. Então olha o que o Emmanuel nos diz. Quando o buril começou a ferir o bloco de mármore embrutecido, a pedra, em desespero, clamou contra o próprio destino. Mas depois, ao se perceber admirada, encarnando uma das mais belas concepções artísticas do mundo, louvou o cinzel que a dilacerara. A lagarta arrastava-se com extrema dificuldade e, vendo as flores tocadas de beleza e perfume, revoltava-se contra o corpo disforme. Contudo, um dia, a massa viscosa em que se amargurava converteu-se nas asas de graciosa e ágil borboleta. Então, enalteceu o feio corpo com que a natureza lhe preparara o voo feliz. O ferro, colocado na bigorna, rubro, espantou-se e sofreu. Inconformado, todavia, quando se viu desempenhando importantes funções nas máquinas do progresso, sorriu reconhecidamente para o fogo que o purificara e engrandecera. A semente, lançada à cova escura, chorou atormentada
e indagou por que motivo era confiada assim ao extremo abandono. Entretanto, em se vendo transformada em arbusto, avançou para o sol e fez-se árvore respeitada e generosa, abençoando a terra que a isolara no seu seio. Olha que coisa interessante, né? Essas quatro instâncias aí, né? A pedra, o ferro, a lagarta e a semente, somos nós. São metáforas do que acontece com a gente. Às vezes é o abandono, às vezes é o fogo das provações, das experiências mais amargas, às vezes é o burel ali ó, que vai descascando, arrancando as nossas arestas. Mas o resultado final de quem persevera, de quem suporta, trabalhando, hein, gente? Não é reclamando, de quem suporta, trabalhando no bem, é um resultado positivo. É um resultado que nos alegra. Então, por mais que de vez em quando venha aquela sensação assim, eu vou parar, eu não aguento mais, nesse centro não dá mais para trabalhar, nessa igreja não dá mais para trabalhar, naquela ONG eu não volto outra vez, porque as pessoas não me compreendem. Se pense aí um pouco mármore, lagarta, ferro e semente. Nós estamos em processo de transformação, porque nós é que ainda temos imperfeições. Todos esses 4 elementos que passaram aqui, que o Emmanuel falou para nós, são elementos que se parassem ali, se o mármore parasse na pedra bruta, ninguém seria percebido. Ficaria lá, servindo de apoio para alguma coisa, mas não seria uma estátua bonita. A lagarta, se ela parasse ali, parasse de comer as folhinhas, nunca se transformaria em borboleta. Claro que não tem a vontade própria ali no animalzinho, né? A mesma coisa com a semente. O ferro, então, se ficasse lá como minério, nunca serviria para as utilidades que nós temos hoje. Então, assim também nós. Estamos em transformação. Se sinta como uma lagarta, como um ferro em brasa que vai ser transformado em um instrumento bom, como uma pedra de mármore que vai ser transformada numa obra de arte, ou melhor ainda, por isso que eu gosto dessa última parte aqui, como uma semente do bem, que mesmo que fique lá enterradinha, esquecida de todo mundo, vai perseverar e vai virar árvore e vai dar fruto. Eu vou dar fruto, você vai dar fruto, ela vai dar fruto, ele vai dar fruto. Vocês que estão me vendo, me ouvindo, todos nós, se trabalharmos no bem, nós vamos dar frutos. Então é aproveitar essa oportunidade, é sentir isso, e é exatamente aí que o Emmanuel conclui para nós. Olha que interessante. Não te canses de fazer o bem. Quem hoje te não compreende a boa vontade, amanhã te louvará o devotamento e o esforço. Jamais te desesperes e auxilia sempre. A perseverança é a base da vitória. Não ouvides, não esqueça, que ceifarás mais tarde em tua lavoura de amor e luz, mas só alcançarás a divina colheita se caminhares para diante, entre o suor e a confiança, sem nunca desfaleceres. E essa é uma questão importante. Persevera aí no bem. Fica firme. Ah, mas não está dando resultado, as pessoas não reconhecem. Mas peraí, você e eu estamos fazendo bem para que as pessoas reconheçam e aplaudam? Ou estamos fazendo bem porque o bem faz bem para nós? Porque, como pedra bruta, a gente precisa ser polido. Como ferro que precisa ser trabalhado, a gente precisa ser refinado ali, né? Ou como a semente, a gente precisa passar pela terra para poder dar frutos. E essa é uma questão que a gente não pode perder de vista. Muitos de nós desanimamos por causa da pressão externa, mas também muitos de nós desanimamos por causa da pressão interna. O que é isso, Maurício? Que pressão interna é essa? Quando a gente olha no espelho e reconhece que não é tão bonzinho assim como imaginava. Que está ali há um tempão fazendo alguma coisa, mas ainda comete aqueles mesmos errões ou errinhos que cometia antes de começar o trabalho. Aí dá a sensação assim, o trabalho não adiantou. Adiantou. Se você fizer uma análise mais longa, vai ver que antes cometia aquele erro muito mais vezes. E aí, por causa do trabalho, tem sobrado menos tempo para fazer besteira. Por isso que quando a gente está no trabalho do bem, sobra menos tempo para a gente fazer besteira e colocar as nossas imperfeições à mostra. E aí que entra, então, o outro livro do Emmanuel, que a gente vai trabalhar hoje, que é esse aqui, o Deus Sempre. Deus Sempre, Maurício, um livrinho pequenininho assim, bonitinho, colorido, que tem praticamente frases.
mas ele serve para a gente trabalhar esta questão. E Emmanuel vai fazer uma analogia muito bacana. Ele vai se referir à roseira, não é a rosa não, né? A rosa, a flor, a gente acha maravilhosa, ela é encantadora, é o buquê que os namorados dão uns para os outros, beleza. Mas e a roseira? E lá onde a rosa nasceu? Que é aquela galhada, com as folhinhas pequenas e às vezes com uns espinhos gigantescos. Nós às vezes somos como a roseira. A gente olha para as nossas imperfeições, olha para os nossos espinhos e diz, ai, não vai dar certo, eu não estou adiantando de nada, as pessoas nem chegam perto de mim porque eu espeto. Pois é, mas olha bem o que Emmanuel diz para nós, ele chamou esse capítulo, que é um trechinho assim, são 2 frases, de A Prece da Roseira, que serve para nós. Vamos com Emmanuel que fica mais fácil de entender, olha só. O homem que deixara a construção do bem por sentir-se imperfeito, voltou ao trabalho quando ouviu a prece da roseira. E aí vem a prece da roseira. Agradeço-te, ó meu Deus, porque apesar dos espinhos que carrego, deste-me a força precisa para oferecer-te a alegria e o perfume das rosas. Mesmo cheio de imperfeições, nós podemos ser como essa roseira. Hoje nós estamos cheios das metáforas e das alegorias do Emmanuel, mas é para a gente ter essa alegria de trabalhar no bem. Você aí que estava desanimadinho, você aí que estava desanimadinha, desanima não. Nós vamos encontrar sempre outras pessoas fazendo bem quando a gente estiver indo lá fazer o bem. Não vai adiantar, você não vai encontrar um benfeitor espiritual, uma benfeitora espiritual, indo para um lugar onde eles não têm trabalho para fazer. A gente tem que ir onde eles estarão trabalhando. Aquela história de ficar, eu estou assistido, eu vou ficar aqui esperando meu guia vir me acordar, me levar para o centro para eu tomar passe. Acorda agora. Pensa o que já dá para fazer no bem e faça. Não desanime. Como a roseira, a gente vai dizer, olha meu Deus, eu estou cheio de imperfeições, eu ainda tenho um monte de bobagem, eu ainda cometo erros, mas graças a Deus, eu tenho a força para pelo menos quando eu vou lá no centro e dou passe, eu dou com amor. Quando eu vou para o mercado comprar os ingredientes da cesta básica que eu vou doar para alguém, eu vou fazer com amor. Quando eu estiver montando a aula de evangelização, que eu for dar lá no meu centro ou lá na minha igreja, eu vou fazer com amor. Porque o amor é essa força aqui. O amor é essa energia que mesmo que a gente esteja crevado de espinhos, a gente consegue produzir coisas bonitas e belas, como a roseira produz a rosa. Então, fiquem aí com a prece da roseira, considere a necessidade de continuar trabalhando. O homem parou de se achar imperfeito e incapaz porque percebeu que havia outros elementos da natureza com as suas imperfeições que também produziam o bem. Então, se a gente que tem imperfeições e tem raciocínio, por que não vai produzir o bem? A gente pode. Vai ampliando aí o bem. Isso vai cair até numa outra mensagem lá do Fonte Viva, mas não é o caso agora. E aí eu espero que você tenha gostado dessas reflexões. Vem refletir comigo. Já passou por você essa ideia de desistir? Comenta aí embaixo. Me diga se você pensou em parar de trabalhar alguma vez no bem e voltou a trabalhar porque entendeu que o bem faz bem. E aí eu aproveito então para perguntar se você gostou, se inscreve no canal, acione o sininho para receber as notificações, deixa o like. Se não gostou, pode falar comigo aí, pode reclamar, dizer por que não gostou e, sobretudo, deixe um comentário. E se gostou muito mesmo, está percebendo que tem alguém aí meio desanimadinho, desanimadinha à sua volta com a prática do bem, manda o link para essa pessoa, talvez ela se anime como a rosa, ou como a roseira, melhor dizendo, a continuar fazendo bem. Grande abraço para vocês e até o próximo vídeo!